Minas Urgente e oferecimento limpador perfumado Azulim. Casa limpa perfumada, qualidade Start. Meio perdido agora. Acidentes na região. 2 mulheres morreram em feriado violento nas estradas. Abril ganha a cor laranja para enfatizar a importância da prevenção da crueldade contra os animais. Morre aos 88 anos o Papa Francisco. Na segunda reportagem da série Rotas da Fé em Minas Gerais, vamos conhecer um dos destinos mais procurados por devotos no estado. Hoje é segunda-feira, dia 21 de abril, feriado de Tiradentes, e o Minas Urgente está no ar. Olá, muito boa tarde para você acompanhando a programação da Band Triângulo. Minas Urgente já está no ar. Hoje é comigo e eu te faço companhia até às 10:50 da tarde, com muita informação aqui na tela da Band. Fim de semana pesado aqui na região, viu? Muitos crimes, já já a gente entra nesses assuntos, mas eu quero a sua participação comigo hoje pelo nosso Band Zap. Bagnet tirou o dia para descansar hoje, mas amanhã ele está de volta e eu te faço companhia. Vamos começar o programa de hoje com essa notícia, gente. Presta bem atenção, porque são imagens fortes de um caso de agressão contra mulher. Já coloca na tela para mim as imagens, esse caso que é triste, que a gente chama a atenção, né, dessa mulher que foi agredida. São cenas fortes, a gente teve que borrar essas imagens, né? Aconteceu aqui na cidade de Uberlândia, envolvem 2 mulheres e esse homem que apareceu na imagem. Agora, eu quero chamar o repórter Carlos Vilela, que está ao vivo com a gente. Ele traz as informações desse caso, né, que choca, né, a população nesse fim de semana, né, Carlinhos? Muito boa tarde para você. Uma briga entre esse homem e uma mulher que teve uma terceira envolvida, né? Boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde para todos ligados no Minas desta segunda-feira de feriado. Um caso de violência, mas um caso envolvendo 3 pessoas, né, com um fundo aí passional, porque esse caso aí foi a própria vítima, uma das vítimas, a mulher do cidadão, que pediu ajuda no posto da polícia, lá no posto policial que fica na rodoviária, mas ela pediu ajuda depois de passar por uma verdadeira sessão de tortura dentro do carro em que o casal estava, e tudo isso iniciou por uma discussão motivada por ciúmes. Os dois tinham já esse relacionamento aí há mais de ano, inclusive desse relacionamento uma filha de 9 meses de idade, mas conforme a ocorrência policial, conforme o histórico do boletim de ocorrência que foi feito, a jovem sofreu agressão por todo o corpo, da cabeça aos pés. Ela relatou também aos policiais do posto policial que ficou sem o aparelho celular e sem o carro também da vítima. Essa ocorrência, Everton, como você disse, envolveu uma terceira pessoa, outra mulher, que disse ter sido vítima desta mulher do rapaz que tentou atropelá-la, jogando o carro para cima dela numa via pública, numa rua. Ela acabou sofrendo também lesão no pé. Então, é um caso que envolve 3 pessoas, já foi concluído o boletim de ocorrência, e esse caso já foi levado para a Polícia Civil agora investigar e abordar da forma agora por parte da Polícia Investigativa, da Polícia Judiciária, para que essa situação não fique mais complicada do que já está, não é mesmo? Certeza, Carlinhos. Obrigado pelas suas informações. Daqui a pouquinho o Carlos Vilela volta. Agora o que chama atenção, né, gente? O pessoal, em vez de aproveitar o feriado, viajar, descansar, vai para uma cachoeira, vai visitar parente. Aí fica nessa briga aí. Olha só que caso esse de agressão contra a mulher. Ao olho dela, a situação que ficou, esse homem, ele agrediu essa mulher por vários locais aqui da cidade de Uberlândia. Por quê? Ele colocou ela dentro do carro dela, saiu dirigindo e ia agredindo essa mulher por vários bairros. Ela relata isso no boletim de ocorrências. Agora, essa segunda mulher que estava envolvida, ela teve o pé totalmente machucado, por conta que a primeira vítima, essa outra mulher, passou com o carro por cima do pé dela. Olha que cena forte essa aí que você assiste na televisão. Agora a polícia já está envolvida, está investigando o caso e qualquer outro detalhe a gente volta a informar para vocês aqui na Band Triângulo. E um homem de aproximadamente 50 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na madrugada de sábado aqui na cidade de Uberlândia. O repórter Gustavo Galvão também está ao vivo, tem os detalhes desse caso para a gente. Muito boa tarde para você, Galvão.
É isso mesmo, Fernandes. Muito boa tarde para você. Um excelente feriado a todos que acompanham Minas Urgente. Esse fato aconteceu no bairro Santa Mônica, nas proximidades, então, da Universidade Federal de Uberlândia. Tudo isso e também nas imediações da biblioteca, onde esse homem de 50 anos, ele foi colocado à força dentro de um porta-malas de um carro. E tudo isso aconteceu por causa de uma briga inicial que aconteceu em um bar próximo à região da Universidade Federal de Uberlândia. Então, ele foi colocado dentro do porta-malas, foi levado até a estrada do Parque Estadual do Pau Furado e lá, então, ele foi esfaqueado e, por sorte, não morreu. O Corpo de Bombeiros, paralelamente a isso, foi acionado para socorrer essa vítima na estrada do Parque Estadual do Pau Furado e teve a constatação, então, que essa vítima era a mesma que foi colocada à força em um porta-malas ali no bairro Santa Mônica. Então, a Polícia Civil, junto com as autoridades, então, competentes, já investigam, então, essa tentativa de homicídio e também, por que não, configurar também em um sequestro. Everton Fernandes, já imaginou se todo mundo que brigasse em bar fosse resolver as coisas com uma presepada dessas? Essa é a pergunta que fica. Gustavo, muito obrigado pela sua participação. Se fosse assim, todo mundo teria grandes problemas, né? Agora a polícia trabalhando para investigar esse caso, né? Trazendo aí então todos os detalhes. Agora, fim de semana bem violento aqui nas cidades da região, em Uberlândia também, com esse caso que o Gustavo traz pra gente, mas não para por aí. A polícia teve muito trabalho, porque 2 homens, eles foram presos por furto na MG 413, no quilômetro 7, na cidade de Araguari. Os criminosos, eles foram localizados durante uma operação da Polícia Militar Rodoviária e com eles foram encontrados R$ 556 em dinheiro, além do carro usado no crime, isso em Serra do Salitre. Um dos presos tinha um mandado de prisão em aberto e ainda tentou se identificar de forma falsa, se passar por outra pessoa, o que caracterizou também falsidade ideológica, e eles foram presos pelo furto também durante essa operação da Polícia Militar. Aí fica a questão, né? A polícia trabalhando bastante nesse fim de semana, nesse feriado prolongado, não tem descanso para a PM e aí está o resultado, né? Tirando de circulação esses criminosos aí. O problema é que às vezes não fica preso pelo tanto de tempo que merecia. E uma cobra coral foi encontrada no bairro Lauro Afonso, em Sacramento. O animal estava próximo à casa de um morador. O Corpo de Bombeiros, eles foram ao local, né, capturaram a serpente com segurança e devolveram ela na natureza. Agora em uma área de mata afastada da zona rural, da zona urbana, né, para que ela não volte ali a ficar ferida e ferir alguém também. A gente continua para falar de um caso agora, de uma família aqui de Uberlândia que passou por um grande susto após o veículo em que estavam começar a pegar fogo. Vejam. Tivemos probleminha técnico aqui com o Gustavo Galvão, daqui a pouquinho a gente volta a falar desse caso, né, que pegou fogo, um carro aqui na cidade de Uberlândia. A gente muda um pouco de assunto para falar de uma mulher de 40 anos que morreu, mas isso eu te conto daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Você não saia daí, já já nós estamos de volta com Minas Urgente. Ofertas Aqui Tem Agropecuária. Farelo de arroz 30 quilos, R$ 39,90. Farelo de trigo 40 quilos, R$ 85,00. Milho grão 40 quilos, R$ 64,90. Pagamento à vista, dinheiro ou Pix. Aqui Tem Agropecuária. Aldo Borges Leão 2100. Chegou a promoção Abril Verde Autoescola Condutore. Qualquer categoria com 5% de desconto e parcelas a partir de R$ 113,00. E a Condutore tem motopista grátis, curso de legislação em 7 dias e 4 unidades em Uberaba. Autoescola Condutore. Vem pra cá! Vai trocar
trocar o óleo do câmbio automático do seu carro. Neste mês aqui na Nacional, na troca de óleo do câmbio automático, você ganha 10% de desconto, não é isso, Davi? Isso mesmo, e também contamos com uma equipe especializada em mecânica, autoelétrica e ar-condicionado, prontos para te atender. Nacional Peças, vem pra cá! Atenção, Beraba e toda a região, vem aí a Expo Zebu e o Cervejeiro Bebidas está pronto para abastecer o seu negócio e também o seu evento, não é isso, Nelson? É isso mesmo, não importa o tamanho do seu evento. Aqui sempre temos os melhores produtos com os menores preços. Cervejeiro Bebidas, vem pra cá! Já estamos de volta com Minas Urgente. Obrigado pela sua companhia nesse feriado de Tiradentes, segunda-feira. E você aí de casa tá fazendo o quê? Conta pra gente aqui no nosso Band Zap, participe, mande a sua mensagem daqui a pouquinho. Depois do próximo intervalo, eu vou ler as mensagens para saber o que o pessoal tá aprontando aí nesse fim de semana, viu? Fica à vontade para mandar mensagem aqui pra gente. Agora, olha só que triste essa notícia. Uma mulher de 40 anos morreu em um acidente na MGC 154. Carlos Vilela tem os detalhes desse caso pra gente, né? Violento nas estradas também, né, Carlinhos? Foi um dos acidentes que aconteceram, né, neste feriadão, neste fim de semana bastante prolongado. Este em particular é um acidente de extrema gravidade, aconteceu na manhã de ontem, na manhã de domingo de Páscoa, na MGC 154, ali pertinho de Ituiutaba, onde esse carro bateu de frente com a picape. No Voyage estavam um homem de 44 anos e esta mulher de 40 anos que morreu no local do acidente. A condutora e o único ocupante do outro veículo, a picape, uma mulher de 65 anos de idade, ela foi socorrida, né, com suspeita de hemorragia interna, levada para a unidade hospitalar. E as causas desse acidente, o Everton, ainda estão sendo apuradas, vão ser aí feitas as perícias necessárias para que se apure o que aconteceu. O fato é que uma mulher de 40 anos perdeu a vida na MGC 154, pertinho ali de Ituiutaba, viu? Carlinhos, permaneça aí, porque eu quero que o Carlos Vilela fala também de um outro acidente. Uma outra mulher também morreu na LMG 748, e se eu não me engano em Indianópolis, né, Carlos Vilela? Esse acidente ele já aconteceu, Everton, na BR-365, perto ali do trevo de acesso da cidade de Indianópolis. Na verdade, foram duas pessoas que acabaram perdendo a vida aí na batida de frente também entre dois carros. O carro em que as vítimas estavam, ele acabou sendo jogado para fora da rodovia, caiu numa vala que fica à margem da rodovia. No outro veículo, os ocupantes foram socorridos, levados para o pronto-socorro em estado grave, ou seja, mais um acidente de consequências de proporções extremamente sérias aqui nas rodovias da região neste fim de semana. E vale lembrar, Everton, que o retorno do feriadão já começou. A gente está vendo aqui a rodovia, já começa a aumentar um pouco o movimento, é a volta para casa e a gente tem que torcer para que todo o cuidado seja tomado por parte dos condutores e a estatística depois na apuração das operações do final de semana, da Semana Santa, não sejam drásticos como tem parecido que deve acontecer por conta dos acidentes do fim de semana fora e dentro da cidade, não é mesmo? Com certeza, Carlinhos. A gente já observa nessa movimentação grande aí, né, saída para Uberaba, chegada na cidade de Uberlândia também. Agora, o que chama atenção, a gente pede, né, para que os motoristas que estão voltando redobrem a atenção, né, gente? Porque casos como acidentes na rodovia ou até mesmo dentro da cidade, às vezes por um descuido que acontece ali do motorista, ocasiona na morte de pessoas queridas. Então, redobre a atenção para que não venha a gente noticiar essas fatalidades novamente. E a gente fala agora de uma família de Uberlândia que passou por um grande susto, né, após o veículo que eles estavam a pegar fogo. O Gustavo Galvão está ao vivo com a gente, traz os detalhes desse caso, né, um caso que o Corpo de Bombeiros teve que atuar ali rapidamente, né, Galvão?
Pois é, Everton, esse veículo tinha 4 ocupantes ali na Avenida Natalino Fernandes Caixeta, em Patos de Minas, aproximadamente a 4,5 km da Ponte do Arco, que fica ali, uma das entradas para a cidade de Patos de Minas, que está localizada justamente no bairro Nossa Senhora Aparecida. Viu, Everton, momentos de muita tensão por essa família de 4 pessoas que viajava, era aqui de Uberlândia, mas viajava a Patos de Minas por um compromisso do domingo de Páscoa. Segundo o motorista, que é pai da família e proprietário também do veículo, não foi a primeira vez que o carro teve esse princípio de incêndio, e que o veículo ele tinha saído há pouco tempo de uma oficina mecânica e que esse problema já teria resolvido. E o Corpo de Bombeiros, o batalhão do Corpo de Bombeiros aqui da cidade, ou melhor, lá da cidade de Patos de Minas, ele também nos encaminhou uma nota onde passa algumas orientações de cautela dos motoristas que, ao perceber qualquer princípio de incêndio nos veículos, o fogo em automóvel, normalmente ele se desenvolve rapidamente e dificulta a chance de defesa das vítimas. Então, importante frisar que para qualquer pessoa, quando esteja dirigindo um carro e perceba algum princípio de incêndio, a orientação é abandonar o veículo imediatamente, porque senão a chance de sobrevivência ela fica quase nula, viu, Everton Fernandes? Tá certo, Gustavo Galvão, obrigado pelas suas informações. Esse caso aconteceu aqui na cidade de Uberlândia, viu, gente? Ali na BR-050, próximo ao viaduto com a Avenida João Naves de Ávila, a gente vê esse carro, né, que pegou fogo. 4 pessoas estavam no veículo, mas ninguém se feriu, graças a Deus. O Corpo de Bombeiros atuou muito rápido, trazendo então resposta ali. Infelizmente o carro teve perda total, né, gente? Tomara que tenha seguro. E agora uma mulher de 33 anos foi assassinada na madrugada de domingo, dia 20. Sabe aonde, gente? No bairro Residencial Integração. E segundo a polícia militar, o crime teria sido por motivos de uma discussão com o companheiro da vítima. A ocorrência foi registrada após uma ligação ao 190. Uma adolescente de 17 anos, filha do suspeito, relatou que chegava do culto religioso com o pai quando eles encontraram a madrasta chorando dentro da casa. Foi nesse momento que a discussão começou, com a vítima acusando o companheiro de traição. A menor informou ainda que por volta das 3 da madrugada, o pai teria se envolvido em uma luta corporal com essa companheira e durante a briga ele aplicou um golpe conhecido como mata-leão, deixando a mulher desacordada e caída na cozinha da residência. Ela saiu de casa e ao retornar por volta das 12, por volta da meia-noite e pouco, isso no domingo, né, meio-dia e pouco no domingo, ele encontrou a madrasta no mesmo lugar e decidiu dar um soco nessa mulher, e aí viu ela caída e foi agredida. Agora ela foi socorrida para o hospital, foi levada até o bairro Morumbi, onde foi atendida por equipes da UAI, mas infelizmente ela não resistiu aos ferimentos. O homem de 38 anos, ele se apresentou prontamente ao Centro de Apoio Operacional da Polícia Militar e foi preso. A filha, que também era afilhada, né, da vítima, foi apreendida e conduzida à delegacia por possível omissão. O caso foi registrado como feminicídio e será investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais, e a gente atualiza essas informações ao longo da nossa programação também. A gente fala também de Uberaba, viu? Porque tem informações de um homem que morreu após uma batida de moto. O Érico Gabriel chega ao vivo agora com os detalhes desse caso, direto de Uberaba, né, Érico? Essas informações chegaram agora há pouco pra gente. Um caso de atenção que a gente precisa reforçar na TV, né, Érico? Boa tarde para você. Boa tarde, Everton. Boa tarde para quem nos assiste. Realmente, Everton, um caso aí que faltou um pouco de cuidado pelo lado da motorista, que fez uma conversão em um local proibido. Então, olha só, esse homem de 38 anos, o motociclista, ele trabalha como pedreiro, estava na rua Avenida Abílio Borges Araújo, no bairro Gameleira, sentido bairro Abadia. Quando essa mulher, que estava dirigindo o Fiat Palio, a mulher tem 59 anos, no cruzamento da rua São Luís Gonzaga, ela foi fazer essa conversão de forma indevida. No momento da conversão, o motociclista não conseguiu frear a tempo e bateu com ela de forma frontal. Ele foi socorrido, encaminhado para a unidade de saúde, mas infelizmente ele não resistiu aos ferimentos. Ele chegou no hospital, mas teve uma parada cardiorrespiratória, felizmente. E por que esse local é proibido? Lá onde ela fez essa conversão, Everton, tem aquelas chamadas tartarugas.
Então ela impede, né? Ela orienta ali para o motorista para não fazer aquele tipo de conversão, para não fazer ultrapassagem, é a sinalização que proíbe esse tipo de conduta pelo motorista. Mas é aquele negócio, né, Everton? Feriado, o movimento está menor, vou ali só uma conversãozinha errada. Infelizmente, nesse caso, o motociclista não conseguiu frear a tempo. A senhora de 59 anos também faltou um pouco de atenção na hora de fazer, de ver o motociclista já está fazendo errado, né? É bom ter atenção para evitar esse tipo de incidente. Agora, uma família, né, chora por conta de um pai, né, de família, infelizmente, um trabalhador de 38 anos que falece por conta de imprudência no trânsito, viu, Everton? Muito obrigado pelas suas informações, Érico Gabriel. Pode continuar aqui com a gente, que o Érico vai trazer mais detalhes agora de um outro assunto, mas infelizmente, né, desse caso que ele traz agora, nossos sentimentos à família desse pedreiro que perdeu a vida lá na cidade de Uberaba. Agora, Érico, eu quero que você conta pra gente sobre um caso, né, de um programa, do programa Minha Casa Minha Vida. Isso está dando o que falar porque teve uma confusão no Alfredo Freire, né? Queria que você falasse pra gente isso, é uma obra que está parada desde 2017. Exatamente, Everton. Desde 2017, essa obra parada no Alfredo Freire 4, muitas pessoas precisando, né? De um lado, a obra parada desde 2017, do outro lado, as pessoas precisando de moradia. Então, elas perderam a paciência e foram até esse bairro e começaram a invadir as casas. Essas casas, elas são responsabilidade da Caixa Econômica Federal. Ela que tem que terminar, né? Foi feito o financiamento, então é necessário que termine. Várias construtoras já passaram por ali na tentativa de finalizar essa obra, mas por motivos não informados, nunca acontece de finalizar essas obras. E a população sem paciência ali na necessidade, imagine que quem precisa dessas casas são pessoas que realmente são carentes, então é uma salvação. Nesse caso, aproveitaram o feriado prolongado, se juntaram e foram até o Alfredo Freire 4 para tentar reivindicar essas casas. Lógico, da forma errada, né? A gente sabe do desespero das famílias, mas essa é a forma errada. A Polícia Militar ela foi acionada para tentar impedir essas invasões. Conseguiu fazer isso, foram 2 tentativas durante o final de semana. Pais de família, famílias precisando da moradia e a obra parada desde 2017. E hoje, essas casas já não se encontram mais, vamos dizer, em uma qualidade, né? Porque vão deteriorando, obra parada. Hoje, a construtora que pegar essa obra, ela vai ter um pouco de trabalho, porque é necessário fazer a reforma e o término da obra. Esse caso já está na Justiça, a Caixa Econômica Federal tem até maio deste ano para resolver, né, saber o que vai acontecer com essas casas, que realmente é uma necessidade da comunidade e revolta saber que é dinheiro público parado ali, viu, Everton? Certeza, Érico. Obrigado pela sua participação. São pelo menos 8 anos de obras paradas ali, a população precisando de moradia e elas não são entregues, né? Agora, como o Érico disse, precisa de uma reforma e terminar para que quem foi sorteado receba a chave da sua casa. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto e falar de coisa boa, porque vamos falar do Triângulo da Sorte, né? Você de casa acompanhando o sorteio do dia 20/4, último domingo. No primeiro prêmio, gente, tivemos um ganhador que levou aí R$10.000. Foi ele, o Sebastião Ferreira Barbosa, aqui da cidade de Uberlândia. No segundo prêmio, tivemos 3 ganhadores, levaram então R$15.000. Foram eles, Gilene Rodrigues da Silva, de Tuiutaba, Edmar Ferreira da Silva, de Uberlândia, o Anderson Batista da Silva, aqui também da cidade de Uberlândia. Aí não para por aí, viu, gente? No terceiro prêmio, tivemos mais 2 ganhadores, que eles ganharam R$20.000. Foram eles, Kátia Silene, e aqui da cidade de Uberlândia, Raquel de Oliveira Fabiano, de Uberaba. E no quarto prêmio, gente, tivemos uma ganhadora que ganhou R$100.000. Foi ela, Elisete Constantino Alves, de Araguari. Ela comprou o Triângulo da Sorte pelo Pague com Pix e ganhou o quarto prêmio, o valor de R$100.000. Olha só que sortuda, hein? E no Giro da Sorte, mais 20 ganhadores de R$1.500 cada. Foram 6 ganhadores de Uberlândia, 3 ganhadores de Uberaba, um ganhador
ganhador de Patos de Minas, um ganhador de Tupaciguara, um ganhador de Monte Carmelo, mais um ganhador de Ituiutaba, teve ganhador também em Nova Ponte, um ganhador de Araguari, teve ganhador também, gente, sabe de onde? Lá de Frutal. Eles ganharam de lá também. Teve ganhador de Santa Vitória, um ganhador de Centralina, ganhador de Araxá e teve também ganhador de Canápolis. Os nomes completos dos ganhadores dos Giros da Sorte você confere no site www.triangulodasorte.com.br. Vejam. Domingo tem muito dinheiro no Triângulo da Sorte. E eu te pergunto, quer colocar suas contas em dia? Realizar seus sonhos? Então compre o Triângulo da Sorte, que tem 280 mil reais em prêmios. E só no quarto prêmio, 200 mil reais. No primeiro prêmio, 10 mil reais. No segundo, 15 mil. No terceiro, 25 mil. No quarto prêmio, 200 mil reais. Mais 20 prêmios de 1.500 reais cada. Agora você pode pagar pelo Pix. Adquirindo o Triângulo da Sorte, você estará ajudando essa paz da nossa região. Esse é nosso e é daqui. Vocês viram aí, né? Cidade de Uberlândia, cidades vizinhas aqui, tudo pé quente, levando o prêmio do Triângulo da Sorte. Vamos para o intervalo comercial, daqui a pouquinho o Minas Urgente está de volta. Já já vamos falar de um assunto bem sério, não saia daí. Tudo que o BH faz, os produtos, as lojas, a variedade, as ofertas, tudo tem um único sentido: fazer parte da sua economia, fazer parte de você. Linguiça mista Perdigão 15,80, coxa com sobrecoxa de frango 9,80, batata maquei ultra fritas 17,98, arroz prato fino 29,80, Stella Artois Pure Gold 5,48. Supermercados BH, faz parte de você. Beba com moderação. As festas estão chegando e aqui na Ponto Country você encontra tudo do baby ao adulto. Calças, camisas, fivelas, cintos, botas, chapéus e ainda uma completa selaria, não é isso, Emerson? Isso mesmo, venha você também ser Ponto Country, a maior e melhor loja cal de Uberaba e região. Ponto Country, vem pra cá! Venha para a Fialto Peças e Serviços e faça a revisão do seu veículo. Aqui sempre com o melhor serviço: suspensão, freio, direção, ar-condicionado, parte elétrica e muito mais, não é isso, Amanda? É isso mesmo. Traga seu orçamento que garantimos a melhor oferta para você. Fialto Multimarcas, vem pra cá. Para você que está procurando praticidade, conforto e segurança, venha para Unidas. Aqui você encontra portas e portões de enrolar automáticos para galpões, comércios e residências com aquele precinho especial, não é isso, Viviane? Isso mesmo, e nós da Unidas Portas esperamos a sua visita. Unidas, vem pra cá. Vem aí o jogo tão esperado, Cruzeiro e Vasco, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. De um lado, o cabuloso Cruzeiro de Gabigol, Dudu e Cássio. Do outro, o Gigante da Colina, de Felipe Coutinho, Verrete e Léo Jardim. Cruzeiro e Vasco, dia 27 de abril, domingo, às 18h30, no Estádio Parque do Sabiá. Realização e vendas online, ingressos.sa.com. Ponto de vendas, Silva Esportes Terminal Central e Desejo Fit Uberlândia Shopping. Apoio Band FM. Já estamos de volta com Minas Urgente, obrigado pela sua companhia. E aí, o que você está fazendo aí na sua casa? Tá no trabalho também? Tá como nós aqui trabalhando? Tem gente aí assando carne que eu tô sabendo, viu? Pode me chamar que eu vou mais tarde. Gente, agora na segunda reportagem da série Rotas da Fé em Minas Gerais, vamos conhecer um dos destinos mais procurados por devotos no estado, Ouro Preto, famosa também por suas igrejas, fiéis e também turistas. A cidade manteve viva a tradição da penitência, reflexão e fé na Sexta-feira da Paixão. A data marca, então, segundo a tradição cristã, foi dada foi a crucificação de Jesus. Então vocês vão conferir nessa reportagem especial que vem direto de lá. Vamos ver. Ouro Preto, Minas Gerais. Na cidade colonial, as celebrações cristãs atraem devotos para o turismo religioso. Aqui, a Sexta-feira Santa foi um dia de reflexão e silêncio. Nas janelas e fachadas de igrejas e casarões, os tecidos roxos simbolizam a paixão de Cristo, um sinal de respeito e devoção. Dia de penitência, oração, jejum, em que nós fazemos memória de fato esta entrega total de Cristo na cruz,
por amor a nós, por amor à humanidade, para a nossa salvação. Na igreja de Nossa Senhora da Conceição, um dos principais símbolos de Ouro Preto, fiéis acompanharam o sermão nesse feriado. Já na igreja de Nossa Senhora das Mercês e dos Perdões, turistas visitaram a cena do Santo Sepulcro, o lugar onde Cristo teria sido crucificado, morto e sepultado. Achei lindo, tudo muito diferente do que eu já tinha visto em outros lugares. A pessoa que não veio tem que vir para ver que lindo é Ouro Preto. É muito lindo. Cada acervo é único. Vivendo essa Semana Maior nessas cidades mais históricas, nós temos a oportunidade de viver solenemente todos os ritos da Semana Santa. Então é uma oportunidade de fazer esse turismo, mas também viver esse ímpeto religioso que cada um tem no seu coração. O turismo da fé deve atrair em Minas mais de 500 mil visitantes só nesta Semana Santa. O período é apontado pelo governo do estado como o mais importante para a atração de turistas, que devem ajudar a movimentar cerca de 5 bilhões e meio de reais neste ano. Hotéis e pousadas de Ouro Preto e Tiradentes estão com ocupação de 90%. Bom também para o Luiz, que é artesão. Nós que trabalhamos na arte, isso para nós é muito importante. A venda aumenta e fica um extra muito bom. Esperamos um número recorde de turistas, né, no nosso estado, nas cidades históricas, nas cidades mineiras, em todas as regiões, que são as manifestações, as celebrações de fé que caracterizam a Semana Santa de Minas Gerais como única e uma verdadeira simbologia de fé. Foi uma Semana Santa abençoada. Muito bom. Muito abençoada, e a gente continua falando de festa, tradição, porque a edição de número 75 da festa de São Benedito e Nossa Senhora do Rosário será realizada em Ituiutaba, do dia 9 ao dia 18 de maio, celebrando ali tradições religiosas e culturais afro-brasileiras. O evento inclui o 37º Encontro de Congado, com ternos de Moçambique, congos, marinheiros, marujos e catupés. Agora, a programação conta também com missas, novenas, quermesses, procissões e shows gratuitos. A abertura oficial ocorre no dia 9 de maio, logo após a Santa Missa com a tradicional subida da bandeira. Mas o ponto alto acontece nos dias 17 e 18 de maio, com o reinado, apresentações culturais e a tradicional descida da bandeira, marcando o fim dos festejos. A festa, então, ela destaca a resistência cultural e religiosa do povo negro e é aberta ao público. Fica o convite aí, então, para todo mundo participar desse encontro, né? São Benedito, Nossa Senhora do Rosário, trazendo essa programação de número 75 dessa grande festa em Ituiutaba. Uma festa muito boa de se participar, viu, gente? Agora a gente fala sobre a falta de dentes, né, que afeta milhões de brasileiros e além de prejudicar a saúde física, também tem muito impacto na autoestima. Mas você sabia, você de casa, que é possível voltar a ter os dentes fixos? Veja a história da Beatriz, que fez implantes dentários na Oral Sim. Eu chorava de vergonha dos meus dentes, como eu tinha problemas, né? Eu sempre pensava em fazer um implante, né, arrumar meus dentes, mas eu nunca achava que eu ia ter condições. Então eu vi uma propaganda da Oral Sim. E daí aquilo me deu pensei, tem uma solução para mim. Me deu tudo certo. E já faz um ano, então. Tá dando tudo certo, graças a Deus. A Oral Sim é tudo, né? Se alguém precisar, vai na Oral Sim. Que bacana, né? A Oral Sim foi a solução. A Beatriz mudou de vida e a Oral Sim pode ajudar você também, viu? Para saber mais, agende uma consulta de avaliação pelo telefone 34 32 38 10 90. Oral Sim, a número 1 em implantes dentários. Nós vamos para o intervalo comercial agora, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Você não saia daí, porque tem muita informação, viu, gente? Ai, gente, como é chato quando as cores das roupas desbotam, né? Vermelho vira rosa, preto vira cinza e branco vira bege. Mas aqui em casa não. Eu uso Tuf sem cloro para manter as cores. É branco mais branco e cores vivas por mais tempo sem desbotar. Ah, e Tuf tira as manchas e elimina os maus odores. Então, bora salvar as cores com Tuf?
Tuf sem cloro. Cuidado suave, resultado poderoso. Qualidade Start. Sabe o que é sucesso em Uberlândia? Ajudar nossas crianças, adolescentes e idosos. Olha só. Use seu imposto de renda para ajudar projetos da nossa cidade. É só indicar que o imposto pago vá para os fundos da criança e do adolescente e do idoso. Não muda nada para você e os recursos ficam em nossa cidade para educação, esporte, cultura e muito mais. A nossa ajuda muda o mundo de muita gente. A Casa de Carnes Bandeirantes comemora 36 anos e o seu Empório 6 anos, sempre com os melhores cortes em carnes, linguiças, quibes e ainda um completo empório com vinhos, cachaças, queijos, castanhas, tábuas de frios e muito mais, não é isso? É isso mesmo, o melhor sabor bovino está aqui. Casa de Carnes Empório Bandeirantes, vem pra cá. Venha sentir a melhor experiência gastronômica de Uberaba. A Luz Burger traz hambúrgueres suculentos, bebidas geladas, sobremesas de dar água na boca e aquele delicioso hot dog, né, Luciano? Isso mesmo, venha saborear o melhor hot dog de Uberaba. Luz Burger, vem pra cá! Preço baixo de verdade é na Rede Soma Drogarias. Fraldas Baby Sec Mega apenas R$ 36,89. Pomada para assaduras apenas R$ 7,99. Tinta Maxton apenas R$ 11,99. E tem muito mais, é isso, Biel? Isso mesmo, tem muito mais. Ainda temos o melhor preço em medicamento. Rede Soma Drogarias, vem pra cá. Minas Urgente já está de volta para falar de uma data que mais uma vez ficou marcada na história, 21 de abril. O anúncio da morte do Papa Francisco foi dado com pesar na manhã desta segunda-feira na capela da Casa Santa Marta, no Vaticano. Isso foi dado, essa informação, pelo cardeal Farel, ele que, abre aspas, disse: "Queridos irmãos e irmãs, com profunda tristeza, devo anunciar a morte de nosso Santo Padre Francisco. Às 7h35 desta manhã, no fuso horário da Itália, e às 2h35 da madrugada, no Brasil, o bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. A toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e de sua igreja. Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados. Com imensa gratidão pelo seu exemplo, com verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, recomendamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso do Deus Trino." Fecha aspas. Então, hoje foi anunciado, infelizmente, a morte do Papa Francisco aos 88 anos. Vejam. Nascido Jorge Mário Bergoglio, o primeiro latino-americano da história a assumir o comando da Igreja, deu os primeiros indícios das principais preocupações à frente da instituição, logo ao escolher o nome que adotaria durante o papado. O ex-arcebispo de Buenos Aires decidiu homenagear São Francisco de Assis, santo que dedicou a vida ao compromisso com os mais pobres. O Papa Francisco se aproximou das causas sociais e deixou claro que era sensível a temas considerados mais modernos e polêmicos. A nova era dentro do Vaticano surpreendeu quem esperava a repetição do conservadorismo do antecessor Bento XVI. A guinada mais progressista dividiu cristãos e rendeu críticas nos bastidores da igreja. Em um dos primeiros compromissos oficiais, o novo Papa levou a tradicional cerimônia de lava-pés para um centro corretivo de menores de idade. Também quebrou paradigmas ao incluir mulheres no ritual. Uma delas, inclusive, era muçulmana. Francisco também chamou a atenção ao escolher o destino da primeira viagem fora de Roma. Foi Lampedusa, ilha no sul da Itália, que se tornou um importante ponto de chegada para refugiados da África e do Oriente Médio. Em meio à crescente onda de xenofobia na Europa, o pontífice criticou a indiferença do mundo perante imigrantes. O Santo Padre ainda encorajou a Igreja a aumentar os esforços para proteger os refugiados. Dias depois, fez a primeira viagem internacional, o Brasil. Aprendi que para ter acesso ao povo brasileiro é preciso ingressar pelo portal de seu imenso coração. Por isso, permítanme
que nesta hora eu possa bater delicadamente a esta porta. Peço licença para entrar e transcorrer esta semana com vocês. Não tenho ouro nem prata, mas trago o que de mais precioso me foi dado, Jesus Cristo. Venho. Participou da Jornada Mundial da Juventude em 2013 no Rio de Janeiro. E a Jesus o Salvador. Celebrou uma missa para 3 milhões de pessoas na praia de Copacabana. Também passou pelo Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, no interior de São Paulo. Por lá, a cerimônia foi acompanhada por uma multidão de devotos. Que o rei se encante com a vossa beleza. Na viagem de volta ao Vaticano, tocou em um dos temas polêmicos que passaram a estar mais presentes na Igreja nos últimos anos. O Papa pregou a integração dos homossexuais à sociedade. Ele disse: se alguém é gay, busca o Senhor e tem boa vontade, quem sou eu para julgar? Anos depois, também chamou os homossexuais de filhos de Deus e lembrou que todos têm direito a uma família. Mesmo assim, chegou a dizer que estava preocupado porque a homossexualidade estava, abre aspas, na moda, fecha aspas. Apesar das contradições, Francisco reforçou ao longo dos anos os discursos pela inclusão dos marginalizados. Admitiu que a Igreja devia desculpas aos pobres, às crianças e às mulheres exploradas. A exploração, aliás, foi outro tema espinhoso enfrentado pelo Papa, principalmente a sexual. Francisco conviveu com denúncias envolvendo clérigos. Foram padres, bispos e cardeais com os nomes ligados a milhares de abusos em diferentes países. Parte deles, inclusive, confessou os crimes. Em 2021, uma investigação na França apontou que mais de 200 mil crianças haviam sido abusadas por mais de 3 mil integrantes da Igreja desde 1950. A enxurrada de casos e a pressão da opinião pública fizeram o Papa tomar medidas. Francisco convocou bispos do mundo todo para uma conferência sobre o tema. Chamou os clérigos responsáveis pelas violações de ferramenta do Satã e prometeu tratar os casos futuros com seriedade. A exploração de indígenas também rendeu pedidos de perdão do Papa. Ele viajou ao Canadá para tentar se retratar com os povos nativos, vítimas de uma campanha da Igreja que buscava apagar a cultura local. Como parte da reaproximação com essa comunidade e visando a defesa da natureza, Francisco liderou o Sínodo da Amazônia, que destacou a riqueza do bioma, mas também reconheceu a luta dos povos que vivem na região. A busca por aparar arestas também se estendeu à relação da Igreja Católica com a Igreja Ortodoxa. Francisco estabeleceu como uma das prioridades a aproximação entre as duas instituições que se separaram há mais de 1000 anos num movimento que dividiu o cristianismo. Em 2016, o Papa fez um encontro histórico com o patriarca Kirill, o chefe da Igreja Ortodoxa. Na época, os dois destacaram que a reunião marcava uma nova etapa no relacionamento. Mas isso não aconteceu na prática. Com a guerra na Ucrânia, os líderes se separaram ainda mais. Isso porque a Igreja Ortodoxa é grande aliada do presidente da Rússia, Vladimir Putin, e apoia a invasão. Francisco, aliás, se colocou como um dos principais defensores da paz na Ucrânia, se dizendo disposto a mediar conversas entre ucranianos e russos, sem grande sucesso. O Papa também entrou para a história ao se tornar o primeiro a presidir o funeral de um outro pontífice. Em janeiro de 2023, foi o responsável por liderar as cerimônias de despedida de Bento XVI, que havia morrido dias antes. Com a idade avançada e um frágil histórico de saúde, o Papa viveu os últimos anos com passagens frequentes pelo Hospital Gemelli, em Roma. Além de internações, passou também por cirurgias.
Nos últimos anos, operou uma hérnia abdominal e retirou parte do cólon em um procedimento que durou 6 horas. Outro problema eram as intensas dores nas pernas, nos quadris e nas costas. Passou a ser rotina para Francisco se locomover com o auxílio de uma cadeira de rodas. Além disso, os problemas respiratórios também chamaram a atenção desde a juventude. O chefe da Igreja Católica tinha só 21 anos quando teve que retirar parte de um dos pulmões. Essa condição foi uma lembrança constante durante o papado. Francisco conviveu com quadros de influenza, pneumonia e bronquite. Enquanto cancelava compromissos e viagens oficiais para se dedicar aos tratamentos, já planejava a sucessão. Ao longo dos anos de papado, impulsou dezenas de cardeais com visões mais inclusivas, aumentando as chances de que o próximo Papa siga as políticas adotadas desde 2013. Escolheu também o arcebispo de Manaus como primeiro cardeal da região amazônica. Os mais de 10 anos à frente do Vaticano deixam um legado marcado pela preocupação com os mais humildes, a abertura da igreja e a defesa da paz. Buon pranzo e arrivederci. Papa Francisco, que fez seu nome por onde passou durante esses 12 anos de papado. Que descanse em paz. Hoje, feriado de Tiradentes, a data homenageia Joaquim José da Silva Xavier. Mas você de casa sabe o porquê? Se não, o Gustavo Galvão está ao vivo de novo, traz mais detalhes para a gente. Explica aí, Galvão. É isso, Fernandes. Feriado histórico a nível nacional, porque Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, ele foi o líder da Conjuração Mineira, o líder da Inconfidência Mineira. O que a Inconfidência Mineira pregava? Pregava a liberdade econômica, pregava principalmente a independência da exploração da coroa portuguesa e, acima de tudo, Tiradentes era um defensor do movimento republicano, ou seja, ele queria a abolição do regime monarquista para aí sim o Brasil seguir uma república. No século XVIII, a maioria dos países se inclinavam então para o republicanismo, mas a coroa portuguesa não concordava com isso. Tiradentes levou esse legado para milhares e milhares de pessoas, afinal de contas ele era um tropeiro. A coroa portuguesa então, incomodada com essas atitudes de Tiradentes e também de outros revolucionários, fizeram um julgamento a ele então em praça pública, o matando enforcado, para que todo mundo pudesse saber que quem comandava o país na realidade era sim a coroa portuguesa. Tiradentes também é o patrono da profissão de cirurgiões dentistas Brasil afora, como também o alferes, também patrono de todas as polícias militares espalhadas pelo Brasil, de todos os estados. E além do contexto histórico da data de hoje, eu quero relembrar também que exatamente hoje, dia 21 de abril, além disso, completa 40 anos da morte do presidente Tancredo Neves. Ele foi o símbolo, então, do colapso do regime militar e o principal precursor da redemocratização do nosso país. Mas, infelizmente, ele morreu antes de tomar posse. No seu lugar, como todo mundo sabe, entrou o presidente José Sarney. Mas hoje eu conversei com um historiador que ele nos explica melhor como foi o contexto dessa revolução de Tiradentes e da Inconfidência Mineira. Vamos acompanhá-lo. Então, Tiradentes foi um bode expiatório, né? Pelo seu movimento, pela intendência, pela Inconfidência, ele foi morto, ele foi esquartejado e seu corpo ficou exposto nas ruas de Ouro Preto para servir de exemplo. Então, o movimento Inconfidência Mineira acabou projetando, a história acabou projetando o movimento Inconfidência Mineira e, particularmente, Tiradentes, José Joaquim da Silva Xavier, como um líder revolucionário, um líder da Inconfidência, um líder da independência brasileira. Isso que, 1720, nós estamos falando de 1720, quer dizer, início do século XVIII, nós estamos falando de início do século XVIII. Então, desse ponto de vista, Tiradentes foi projetado como um herói nacional. Posteriormente,
Não é? Então, no contexto ali, ele não era um herói. Então, na verdade, assim como Pedro Álvares Cabral, assim como Dom Pedro I, assim como Deodoro da Fonseca, assim como Getúlio Vargas e outros, né? Tiradentes também foi elevado à condição de mito. Então, a data de 21 de abril é celebrada nacionalmente para lembrar aqueles que lutaram pela independência do Brasil. Tá aí praticamente uma aula de história com esse grande professor José Vianney, ele que trouxe aí as informações junto com Gustavo Galvão sobre a data de hoje, né? O porquê que é comemorado, então, o dia de Tiradentes, porquê que é lembrado essa data tão importante. Vamos mudar um pouquinho de assunto agora para falar de coisa boa também. Tá chegando mais um feriadão, né? E eu quero te contar, sabe o que, gente? Que Minas Gerais se destaca muito quando o assunto é turismo. Isso mesmo. Nesse feriado prolongado, né, que começou já a Semana Santa, né? Terminou agora dia 21 de abril, termina hoje, dia de Tiradentes. Vai ser, sabe o que, gente? A terceira edição do Minas Santa, uma programação do governo de Minas que transforma o estado em grande destino turístico, com ações que integram celebrações religiosas e rotas turísticas. Acesse minasgerais.com.br e confira a programação e aproveite, porque Minas é fé que move a arte, que inspira e a natureza que acolhe. E Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. A gente vai para o intervalo comercial, não saia daí, daqui a pouquinho ainda tem muita informação. Depois do Tarifa Zero para estudantes, a Prefeitura de Uberlândia acelera a melhoria de todo o transporte público. Agora a frota inteira tem mais segurança e comodidade, com câmeras em todo o veículo, botão do pânico e Wi-Fi grátis. E a renovação da frota continua, com a chegada de 5 ônibus articulados novinhos, com acessibilidade, ar-condicionado, câmeras e Wi-Fi. Olá, dona Lúcia, tudo bom? Prefeitura de Uberlândia, com você, por todos. Feirão de fábrica Casa dos Pisos. Revestimento branco retificado, R$19,90. Piso 60 por 60 reticado extra. Argamassa grátis, R$26,90. Telha 366, R$89,90. Casa dos Pisos, 3227, 1747. Central Rural você encontra o que precisa. É qualidade e preço justo garantido. Central Rural, Marcos de Freitas Costa 94. Disca entregas 3259-1800. Concreto usinado Welmix. Qualidade, resistência e força. O melhor concreto usinado para Uberlândia e região. A entrega mais rápida da cidade e preço justo no metro. Concreto usinado Welmix. Peça pelo 3216-7788. Super ofertas. Comercial Construlindo. Chuveiro Max Ducha Lorenzetti, R$84,90. Tinta Casa Nova, 18 quilos, R$109,90. Tomada Fame, a partir de R$7,90. Construlindo Wilson Rodrigues da Silva, 421. Minas Gerais é referência quando o assunto é turismo e religiosidade. Por aqui o que não falta é a fé que move montanhas, a arte que inspira e a natureza deslumbrante que acolhe tão bem. Acompanhe a série especial que a Band vai exibir entre quinta, dia 17 e segunda, dia 21 de abril. É a partir das 6h50 da noite, no jornal Band Cidade, segunda edição. Fique ligado! Oferecimento Minas Gerais. Governo diferente, estado eficiente. Já estamos de volta com Minas Urgente. Quero mandar uns abraços aqui, o pessoal já participando, falando o que estão fazendo. O Daniel, do bairro Minas Gerais, junto com a Marcela, o Leonardo e o Cristiano, eles estão assando carne, viu, gente? Estão lá aproveitando o momento em família. Tem a Amanda também acompanhando a nossa programação. Tem a Bia e muita gente também, viu? Você de casa pode participar e mandar aqui o seu alô. Agora, gente, vamos falar do mês agora de abril, que ganha a cor laranja para combater a crueldade contra os animais. Vejam na reportagem. Muito além de combater os maus tratos, é cuidar e promover a dignidade. Afinal de contas, a população de cães e gatos em situação de rua é uma realidade em Uberlândia. Por isso, muitas organizações trabalham com doações de mantimentos, como o Insanos Motoclube, em parceria com a Polícia Civil. E para
intensificar a importância desse mês, nós decidimos convidar os nossos amigos do motoclube para participar com a gente dessa campanha de arrecadação de rações e vermífugos. E, assim, em seguida, né, fazer as doações para aquelas instituições que não têm nenhuma renda, nenhum apoio do governo. Então, a gente vai direcionar essas doações para essas instituições. Os interessados em contribuir têm até o início de maio. E o procedimento para doar é bem simples. O objetivo dessa ação em específica é levar mantimentos e medicamentos para instituições e cuidadores independentes, né, que auxiliam a cidade aí no cuidado com os animais aí de rua, né, e combatem também os maus tratos contra os animais. Nós faremos uma arrecadação até o início de maio, dia 4 de maio, e as doações podem ser feitas, né, através dos próprios mantimentos e medicamentos, todos voltados para a área de animais, né, rações, vermífugos, vacinas. Diferentemente da exclusividade do Abril Laranja, aqui na Associação de Proteção aos Animais, esse trabalho é feito em todos os meses do ano. Aqui, cães e gatos são acolhidos, medicados, tratados devidamente, para aí sim serem encaminhados para um processo de adoção. Os animais passam por uma avaliação veterinária, a gente faz check-up, né, regularmente para estar fazendo os exames, analisando a questão da saúde, para poder fazer o tratamento. A gente tem o suporte também da UFO, então a gente pede para o pessoal ter essa consciência, né? Porque é muito importante. Infelizmente, ainda tem muitos casos de maus tratos, né, aqui em Uberlândia. Então, os animais, eles precisam de uma atenção especial. A gente pede para o pessoal sempre estar ajudando as ONGs, né? Porque a gente não consegue sozinhos. Então, a gente pede esse suporte, né, para a população, principalmente a conscientização. Ao longo de todo o ano passado, foram noticiados inúmeros casos de maus tratos e abandono a animais, como rinhas de galo, canil ilegal, dentre outros. Todas essas práticas são criminosas. Nós temos ali até um pilar, né, que eles falam, os 5 pilares, o animal tem que ter uma condição adequada de locomoção, de higiene, de alimentação e de cuidados médicos, né? Então, ferindo aí qualquer um desses pilares, o animal já está se enquadrando em maus tratos animais. Nós temos vários canais de denúncia, dentre eles nós temos aí o 190, temos o 155 e o 181, ou através, pessoalmente, das nossas unidades de segurança pública. Muito importante, né? Tem que ajudar bastante, então prevenir esses maus tratos aos animais. Se você ver alguma coisa, liga para a Polícia Militar, liga para a Polícia Civil, faça uma denúncia, gente, mas deixa os bichinhos quietinhos, né? Se você não tem condição de cuidar, não pegue, para depois você ficar maltratando e às vezes machucando o animal que não tem nada a ver com o problema. Vamos mudar um pouquinho de assunto, falar da rodoviária de Uberlândia, porque o fluxo de passageiros é grande e para atender a demanda, empresas programaram ônibus extras com saídas principalmente para destinos mais procurados, como São Paulo, Goiânia e também Montes Claros. Hoje, durante a manhã, foi registrado atraso de ônibus devido ao movimento das estradas, uma vez que o fluxo de veículos nas rodovias que cortam o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba está alto desde o início da manhã. Então, você vendo em imagens da rodoviária aqui de Uberlândia, muita gente chegando, muita gente saindo por conta, né, desse feriado prolongado, algumas pessoas voltando das viagens, outras indo. Uma boa viagem para todo mundo. Agora chegou o momento que eu quero chamar Vanessa Pires para saber sobre os assuntos do Band Mulher. Muito boa tarde, Vanessa Pires. Boa tarde, meu querido Everton. Boa tarde para vocês aí. Segundona, com cara de sexta, né? Meio estranho, né? Um feriadão bem assim na segunda. Bem prolongado. Hoje acho que você tá de chá revelação, gente. Tô de chá revelação. Menino ou menina? Menino ou menina? Mas falando sério, gente, daqui a pouquinho começa o nosso programa. Nós estamos aqui agarrados firme, né, Everton? Firme, com desde muitos cedo. Conteúdos pro pessoal. Você já ouviu falar em divórcio cinza? Não, primeira vez. Divórcio cinza, gente, é o divórcio entre casais que têm mais de 50 anos. Tem aumentado muito o número de divórcios, né, no pessoal com essa faixa etária. E a gente quer entender o que está acontecendo. Será que é porque as mulheres estão mais independentes, as pessoas estão com mais flexibilidade de assumir esse divórcio e tal? É porque, né, Everton, antigamente as pessoas tinham medo de se separar e falavam, vou começar
recomeçar de novo, com 50 Casamentos anos. que duravam ali 60, 70 anos, né, Vanessa? Mesmo a pessoa infeliz mantia, talvez pelos filhos ou por dificuldade de ter uma renda própria, mas não. Agora as pessoas estão vendo que sim, é possível recomeçar mesmo depois dos 50 e esse número aumentou. Então nós vamos receber aqui uma psicóloga para a gente falar sobre o que tem levado a esse aumento no número de divórcios e principalmente essa tomada de decisão, que é um assunto bem interessante, viu? Com certeza. Tem Coladinho, mais. Tem mais? Tem mais. Então, hoje tem nossa taróloga. Ah, é verdade. Se você quisesse pedir para ela tirar a carta, qual que seria o assunto do dia? Miriam, tira a carta para mim, eu queria saber... Eu queria saber qual seria a minha próxima viagem, para onde eu iria. Ah, esse menino anda bem viajado nos passeios. Descobrir, viu? Será que é internacional? Será que é para dentro do Brasil mesmo? Pois é, você que está em casa, participe com a gente. Hoje é dia, mesmo com o feriadão, nós vamos ter a previsão do futuro, do assunto que você quiser. Bacana. Quer saber de viagem, emprego, quer saber da vida financeira, amorosa, se é menino ou menina no relógio, bebê? Verdade, dá pra às vezes tirar ali nas cartas, né? Pode mandar pra gente daqui a pouquinho no nosso Band Digital, que vai estar bombando por aqui. Combinado? Combinadíssimo, eu vou assistir. Pode assistir, manda sua perguntinha. Combinado, eu vou mandar, viu? Daqui a pouquinho encontro vocês, tá? Vamos chamar uma matéria então, Vanessa? Vamos aproveitar que nós vamos assistir, vamos lá. Consumidores, eles estão encontrando ali preços nas alturas. Na verdade, você vai estar tudo caro. A gente vai no nada supermercado, barato, principalmente no supermercado, né? Compra nada, o negócio fica caro. E para tentar, sabe o quê? Não perder aquela clientela, os comerciantes, eles estão apostando em algumas estratégias para atrair clientes. Vamos descobrir como? Vamos ver. Em tempos de preços nas alturas e pouco dinheiro no bolso, o jeito é repensar nas estratégias para economizar e não deixar nada faltar na despensa da casa. Em meio a esse sufoco, alguns supermercados estão dispostos a ajudar a clientela. O nosso clube ele já tem bastante tempo, a gente tem, né? Além de descontos nos itens que toda semana a gente tem os produtos sempre em oferta, a gente disponibiliza pontos para o cliente acumular. Então, a cada compra que você faz, você acumula pontos e esses pontos depois podem ser trocados por vouchers na hora de você efetuar a sua compra. Então, você abate direto no caixa o valor que você resgata. E a estratégia deu certo, viu? Pois, além de fidelizar os clientes já existentes, o número de fregueses também aumentou. O cliente já está comprando, né? De todas as formas ele está gastando. Então, ele tem um benefício, de certa forma, e o benefício é bom. Porque você vai sempre acumulando, é um ponto que você tem, você faz uma compra hoje, você tem um ano para resgatar esse ponto, então você pode acumular. Mas além das fidelizações, como tal Clube de Vantagens, outra questão muito conhecida, principalmente para quem consome diariamente nos supermercados, é o tratamento para com os produtos que estão perto do prazo de validade. A gente sempre está fazendo e às vezes até a gente compra produto próximo ao vencimento para estar oferecendo um produto com preço reduzido para o cliente. Segundo dados do IBGE, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, fechou em 2024 em 4,83%, com o grupo Alimentação e Bebidas registrando uma alta acumulada de 7,69%, um dos maiores impactos no índice de inflação oficial do país. Com tanto aperto, promoções e sorteios são boas alternativas para incentivar as compras. O cliente hoje ele anda muito concorrido, né? Então, cada dia mais abre mais empresas chegando de fora no nosso município. Então, nós temos que fidelizar o cliente de uma certa maneira, ou seja, no atendimento, na qualidade, ou até mesmo na questão de um bônus para poder estar consumindo e gastando dentro da loja. Para ficar bom mesmo, o preço tinha que estar mais em conta e essas promoções todas, não é verdade? Minas Urgente faz um intervalo, já estamos de volta. Minas Urgente, oferecimento limpador perfumado Azulim, casa limpa perfumada, qualidade Start. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de planta, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. A Royal Face Estética Avançada preparou algo incrível para você nessa Páscoa. Botox por apenas R$ 10 de R$ 89,90. E na compra de 2 procedimentos ganha um ovo Cacau Show. Instagram royalface.uberlândia e royalface.araguari.
De Minas compro mesmo, tudo é barato mesmo, qualidade e melhor preço. De Minas Gerais! Armazém de roupas 1,5 litro, 25,98. Arroz 5 quilos, 19,80. Filé de peito de frango, 16,58. Fraldinha bovina ou cupim bovino peça quilo, 32,90. Picanha bovina peça quilo, 49,98. Heineken 350 ml, 4,48. Mate Minas, preço baixo aqui vira notícia. Beba com moderação. Voltamos com o Minas Urgente, já está quase no finalzinho. Para a gente encerrar com chave de ouro esse programa de hoje, com notícia boa. Olha que bacana, um pai de Uberaba fez uma surpresa diferente para as duas filhas ao buscá-las na escola. E a atitude viralizou nas redes sociais. O som do berrante, tocado pelo empresário Moacir Júnior, é familiar e agrada muito a Maria Eduarda e a Maria Luísa. As duas meninas uberabenses cresceram ouvindo o pai tocando e sempre foram apaixonadas por cavalos. Por isso, o paizão decidiu, com o apoio da esposa Fernanda, fazer uma surpresa inesquecível. Ele buscou as filhas na escola com uma comitiva de cavalo. Queria criar uma memória afetiva dela para elas guardar para o resto da vida, que marcasse realmente o coração delas. Elas fizeram várias cavalgadas, mas esse momento eu acho que realmente marcou o coração delas, que elas vão carregar isso para os filhos, para os netos, que um dia o pai dela teve na escola, com os cavalinhos delas, buscando elas, um momento muito família, que foi bastante família, os amigos, e essa surpresa. Passou na minha cabeça que missão cumprida, que elas vão guardar para o resto da vida o que elas sentiu naquele dia, a memória afetiva, e que elas nunca vão aceitar menos que isso de um futuro esposo, sempre igual ou melhor. A gente conseguiu fazer o que a gente propôs de ser feito. Então, tipo assim, elas ficaram muito felizes. Você vê a felicidade do filho da gente, não tem nada melhor. É o que a gente escuta nos comentários, é o que a gente vê, que é muito bonito essa amizade entre filhas e pai. E as homenageadas que estavam estudando reconheceram o som do berrante do pai na hora que ele chegou. Eu senti que era meu pai. Eu falei, eu tô achando que era meu pai. Aí todo mundo começou a perguntar, como assim? Eu bati na mesa, meu pai, certeza que é meu pai. Eu já falei, eu vou chorar, não interessa, porque eu ia chorar mesmo. Aí eu saí, cheguei, vi minha irmã também. Aí eu ouvi minha avó, acabou tudo pra mim. Aí eu comecei já a chorar. Eu gostei muito. Não sei o que deu na hora, deu uma explosão de felicidade na minha cabeça. A homenagem foi postada nas redes sociais, viralizou em poucos dias e teve mais de 1.900.000 visualizações, para surpresa de todos. Tem comentários que falam, né, sobre o amor da filha do pai para a filha, de uma mãe. Então, eu acho que consegui sim jogar essa imagem. Foi a melhor dia da minha vida. Isso eu tenho certeza. Garotinhas lá em Uberaba. E com essa reportagem, o nosso Minas Urgente de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nos encontramos no Agro Band News ainda hoje. Amanhã Ricardo Bagnetti está de volta. Um grande abraço e até a próxima. Tchau! Aqui tem arte, artista, artesanato, barista. Tem dois pra lá e dois pra cá. E prosa boa é o que não vai faltar. Nossa energia é de água de cana de sol.
É boa, é limpa, é luz que acende pro futuro um farol que liga a estrada com estrada, rodovia com ferrovia, que sai dos trilhos do solo mineiro e que leva esse uai pro mundo inteiro. Um tempero só nosso com sabor de tradição, que mistura com tech com agro, seguindo o rumo da evolução. Minas é pra ver de perto, porque o destino é certo. E pra mineiro é logo ali, sempre um lugar pra descobrir. Se é Pontal, se é Triângulo, Noroeste ou Alto Paranaíba,